A paz do Senhor, tudo bem? É um prazer muito grande receber você aqui em nosso canal para estudarmos juntos mais uma lição da nossa escola bíblica, a EBD, da nossa editora Betel. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e do livro do Gênesis, o bispo Abner Ferreira tirou 3 lições e deu um subtema para ela, um subtópico que diz, no subtítulo, desculpa, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Para você que não conhece, essa revista é da editora Betel. A editora Betel é Ministério de Madureira e essa revista foi escrita pelo nosso vice-presidente, Bispo Abner Ferreira, presidente da CONEMAD, Convenção Estadual dos Ministros do Evangelho das Assembleias de Deus, Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro. E presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, e vice-presidente da CONEMAD. Meus queridos irmãos, sem perca de tempo, quero mandar um abraço para meu pastor aqui em Palmas, na Assembleia de Deus Shalom Madureira, pastor Hermes Vieira Neto, e a nossa pastora Ezi Batista. Um grande abraço, meus pastores, obrigado pelo apoio. Queridos irmãos, estamos chegando numa das lições mais importantes que vai acontecer nessa revista. No próximo domingo, será ministrado pela graça de Deus a lição de número 10, Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Vamos ver aqui direto ao ponto, né? Vamos direto ao ponto para nós ganharmos tempo. Aqui, abrindo aqui, a lição de número 10, de Jacó. Você já ouviu falar de Jacó? Uma pessoa muito controversa, com uma série de questionamentos em que abre muitos pensamentos, objeções, outros o veem como um herói, outros veem como um vilão, mas enfim, vamos ver quem é este Jacó. Texto áureo. Acordado, pois, Jacó de seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Verdade aplicada. Para sermos bem-sucedidos na jornada cristã, precisamos ter consciência de que, em todo o tempo, dependemos das bênçãos de Deus concedidas pela sua graça. Texto áureo e verdade aplicada, a Assembleia de Deus tem. Objetivos da lição. Preste atenção. Você que vai ministrar aula domingo, não fuja dos objetivos da lição. Se você apenas vai ler o título da lição e fechar a Bíblia, a revista, e colocar de lado e pregar o título da lição, como você quer, você quebra a regra do planejamento. E nós não podemos fugir dessa regra, porque a lição ela tem um objetivo a ser alcançado. E o alcance da lição está dentro dos objetivos que cada professor vai ministrar, deve seguir para ele ter êxito na sua aula, tá ok? Então vamos lá. O primeiro objetivo: falar sobre os movimentos de Jacó, fuga e busca. Ensinar que Deus tem coisas melhores para nós. E o terceiro, mostrar que Deus estava com Jacó. Texto de referência. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho te dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse,
Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Veremos na presente lição o processo pelo qual Deus conduziu Jacó, visando o desenvolvimento do seu glorioso plano de redenção. Bem-aventurado aquele que aproveita as oportunidades e responde ao agir de Deus, com fé e submissão ao seu propósito para seu povo. Responda com fé e submissão. Amém? Vamos lá. Tópico 1. Nesta lição veremos dois movimentos. A fuga de Jacó do seu irmão, que quer matá-lo, e a busca por Deus, que quer abençoá-lo. 1.1. Jacó crê na importância da bênção. Jacó não é apresentado pela narrativa bíblica como um herói, embora tenhamos a tendência de fazê-lo. Ele era o menor. Gênesis 25, 23. Mentiroso, introvertido, oportunista e trapaceiro. E inseguro. Porém, há nele um ponto positivo que o coloca em posição de receber a graça de Deus. E aqui ele se sobressai, Esaú. Jacó desejava mais de Deus, Esaú não. Apesar de ter o perfil de seu segundo, nunca aceitou ficar para trás. Desde o seu nascimento, Gemilá, sabemos que seu irmão receberia as bênçãos da primogenitura. Não esconde a sua ambição. Ele não esconde a sua ambição desde o nascimento. Porque você bem sabe que quem nasceu primeiro foi Esaú. E em seguida vem Jacó agarrado no calcanhar do seu irmão. Seu irmão saiu peludo e por isso chamaram de Esaú e avermelhado. Por isso chamaram de Esaú. E Jacó sai agarrado no calcanhar do seu irmão e por isso chamam de Jacó. Porque o nome Jacó quer dizer aquele que agarra, aquele que segura em hebraico. Vamos lá. Jacó quer mais de Deus, porém é um tolo e aceita meios tolos de conseguir. Ainda precisa amadurecer para ser o que Deus quer que ele seja. Jacó precisa que Deus opere uma transformação em sua vida. E Deus vai fazer essa transformação na vida de Jacó. Isso é notório, isso não tem como ser diferente. Jacó vai passar por uma transformação na sua vida. Veja só. Fugindo para o encontro com Deus. Depois que é abençoado no lugar de Esaú, Jacó é enviado para Arã por ordem de Isaac, seu pai, por meio de outra manipulação de sua mãe. Ora, veja bem, vamos ver o que diz aqui Gênesis 27. Como foi essa manipulação? Se é de fato uma manipulação. Aqui está marcado. Vamos ver aqui. 27. Porque toda a trama ela vai girar em torno do 25 até o 32. Vamos ver o que diz aqui o 27. 27. Após a denúncia, aliás, após a bênção, após Isaac pedir que Esaú vá fazer uma caça, um guisado para ele, Jacó aparece e Isaac se espanta, mas já chegou, e Isaac pega no braço de Jacó e diz, olha, é peludo como Esaú, mas a voz é de Jacó. E depois ele pede que Jacó o beije, pensando que é Esaú, para que ele sinta o cheiro, e ele estava vestido com as roupas de Esaú, e Isaac diz, olha, realmente o cheiro é de meu filho, ele tem o cheiro do campo, da relva do campo. A gente entende aqui que entre Isaac e Rebeca tinha as suas preferências. Rebeca era bem afeiçoada a seu filho Jacó, e Isaac era afeiçoado a Esaú. Parece que Isaac tinha um paladar assim, bem diferenciado, né?
gostava de caça, gostava de comida mais exótica, e Esaú era perito em caça, né? Então ele agradava o pai com isso, mas o cozinheiro bom era Jacó, né? Jacó é quem fazia um prato delicioso, né? E nesse momento que Esaú sai para ir à caça, Jacó e sua mãe se aproveitam, você conhece bem a história, e ali Isaac abençoa a vida de Jacó, pensando que é Esaú, e dá a bênção da primogenitura a ele. Jacó sai da casa, fica por ali, e logo em seguida chega Esaú, e ele pergunta o que foi que aconteceu, e o pai disse, olha, eu já abençoei, não era você não, não era eu. Não, eu abençoei o rapaz, agora ele está abençoado, eu não tenho como voltar atrás da bênção. Eu tenho só como fazer o que está feito mesmo, não tem jeito de desfazer. Então, Esaú começa a lamentar do que ele fez. Porque ele deveria ter pensado nisso, era lá atrás, quando ele chegou na casa, na tenda de Jacó, e pediu do guisado lá vermelho, do prato de lentilhas, e Jacó espertamente disse, eu te dou, mas tu tem que me vender a tua primogenitura. Por que Jacó fez isso? Jacó fez isso pensando em dar uma legalidade para o negócio, né? Em uma legalidade, porque ele já estava no intento. Porém, Jacó não correu atrás disso. Foi Esaú que foi à casa dele. Jacó não fez isso, Jacó não planejou, Jacó não fez toda essa trama, não. Ele que passou lá e fez o negócio. A gente não sabe qual é o lapso temporal que tem entre o dia do prato de lentilha e o dia da bênção. A gente não sabe quanto tempo tem isso. Porém, a gente descobre que, após ser abençoado, Jacó fica em casa. E no no capítulo de número 27, diz o seguinte, no capítulo de número 42. 41. E Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão dias de luto do meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras. Alguém falou para Rebeca. Certamente algum servo, algum escravo, algum serviçal, alguém que ouviu a conversa de Esaú. E seu filho mais velho, e mandou chamar Jacó, seu filho menor, e disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo em te matar. Disse, ó, meu consolo é te matar. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. E mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Até que se desvie de ti a ira do teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque, enfadada estou de minha vida por causa das filhas de Et. E se Jacó tomar a mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Ora, ela usou uma artimanha aqui, né? Disse, olha, eu vou provocar até a bênção de Isaac sobre Jacó para consentir ele de ir embora. Porque eu já estou mesmo aborrecida com as esposas de Esaú, que eram cananeias. Então ela vai a Isaac, fala com Isaac, e Isaac autoriza e incentiva Jacó a ir embora. Vamos ver aqui. No 28, Isaac chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe, e disse, não tome mulher entre as filhas de Canaã. Por quê? Esta mesma ordem Deus tinha dado ao pai de Isaac. Por isso que foi buscar Sarai na mesma terra. Então, essa mesma ordem, e agora Isaac está passando para Jacó.
não tome mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E no versículo 3, versículo 4 e versículo 5, Isaac abençoa novamente as bênçãos da primogenitura sobre a vida de Jacó. Vamos lá. Para fazer Isaac concordar com a ideia, Rebeca diz que sentiria desgosto de vida se Jacó se casasse com as mulheres estrangeiras, como fez Esaú, está no capítulo 27. Com isso, Jacó foge sob a bênção do seu pai para buscar uma esposa entre as filhas de Labão, seu tio. Jacó está fugindo da morte, mas ele encontrará a vida, porque Deus tem um encontro marcado com Jacó na ida, durante e na volta. Então, essa ida de Jacó vai causar nele uma mudança extraordinária na vida dele. A primeira mudança que vai acontecer na vida de Jacó, o primeiro encontro dele com Deus é em sonho. Vamos lá. Um encontro com Deus, um encontro com o Deus de Abraão. Até então, Yahvé é o Deus de Abraão, de Isaac. A partir desse instante, Yahvé passa a ser o Deus de Jacó. Veja o que diz. Mas ainda não era o seu Deus. Este encontro vai mudar tudo. Está em Gênesis 28. Jacó só pensa aqui em sobreviver a seu irmão e encontrar uma esposa em Harã. Deus tem para ele coisas muito melhores. Ao se deitar ao fim do dia, de uma longa viagem, adormece sobre uma pedra e tem um sonho espiritual. Quantos de nós já fomos consolados ou avisados em sonhos espirituais que Deus fala conosco? E Ele ainda continua falando conosco e se revelando a nós. E este sonho que Jacó teve foi que aparecia uma escada que ligava o céu na terra, a terra ao céu, e anjos subiam e desciam sobre essa escada, mostrando assim a graça e a misericórdia de Deus e a acessibilidade a Deus através da sua graça maravilhosa. Aqui, meus irmãos, nesse primeiro encontro, Jacó é alcançado pela graça de Deus, que ali naquele sonho faz promessas a ele, faz uma aliança com ele. E ele diz o seguinte, que após ele acordar, ele faz uma aliança com Deus e diz, certamente eu estou neste lugar e aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele faz ali uma aliança com o Senhor. Aí, e veja bem, nessa aliança ele faz um compromisso. Se Deus me abençoar na minha ida, e eu for bem, e eu voltar à casa do meu pai, e eu ser próspero, e voltar à casa do meu pai, e tal, e em tudo Deus me abençoar, certamente ele será o meu Deus, e eu serei seu servo, e eu servirei com os meus bens. Vamos lá. A trama vai se desenrolar agora no tópico 2, tá ok? Mas até aqui eu te ensinei que gostamos de ouvir os nossos pais e avós falarem de sua fé em Deus. Mas cada um de nós precisa ter experiência pessoal com Deus. Porque aqui nesse sonho, de fato, agora ele tem um encontro pessoal com Deus e uma primeira experiência sobrenatural com Deus. Tópico 2. Coisas melhores de Deus. Promessas imutáveis de um Deus imutável. Jacó já havia recebido as promessas de Deus do pacto por meio de seu pai Isaac, lá nas bênçãos da primogenitura. Agora, porém, ele está recebendo isso do próprio Deus. Com isto, Deus está aprovando Jacó como seu escolhido, conforme revelou sua mãe Rebeca
no começo que ele seria pai e líder de nações. Lá no capítulo 25, quando Rebeca faz um questionamento a Deus e pergunta o que estava vendo com ela. E Deus responde que ali havia duas nações, dois povos, e que o maior serviria o menor. Tá? Então aqui agora está se iniciando o plano de redenção na vida de Jacó. Com isso, Deus está aprovando Jacó como o escolhido, porque ele falara lá, é o maior que vai servir o menor. As trapaças de sua mãe e seu oportunismo não invalidaram o propósito nem anularam as promessas de Deus. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Parece que estamos ouvindo o eco da promessa de Abraão na vida de Jacó. As mesmas promessas que houve na vida de Abraão, houve na vida de Isaac e agora na vida de Jacó, porque Deus está aprovando e confirmando o chamado de Jacó. O 2.2. Um pecador se converte. Jacó entendeu que estava na casa de Deus. E Jacó é neto, Jacó, o neto do crente Abraão e filho do crente Isaac. Agora irá se converter. Vamos ver o que diz aqui Gênesis 28. Vamos ver aqui Gênesis 28. Gênesis 28. Olha aqui, 28 e 20. E vamos do 18. Então levantou-se Jacó pela manhã após o sonho que tinha de madrugada e tomou uma pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Olha, ele fez uma oferta de libação e chamou o nome daquele lugar, Betel. O nome daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ora, os sinais de conversão de Jacó servem também para medir os sinais de conversão em nossa vida. Ele faz um voto a Deus, porém, primeiro sinal, ele tem discernimento de Deus. Segundo sinal, ele faz um voto, um pacto com Deus. Ele faz, eu percebo aqui, confiança. Segundo, ele faz um voto de provisão e diz: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ora, dízimo é uma coisa muito sensível na vida de alguns crentes, porém, de crente que não é convertido, tá? Mas esses sinais também servem para nós nos demonstrar, nos advertir, nós mesmos fazemos este exame em nossa vida, como anda a nossa espiritualidade, como anda o nosso discernimento acerca das coisas espirituais e das coisas deste mundo. Porque nós agora somos espirituais, não somos mais carnais, nós temos o Espírito Santo em nossa vida e nós precisamos ter discernimento, né? E como anda a minha vida de adoração, como anda os meus dízimos e minhas ofertas na casa de Deus, como anda a minha aliança que eu tenho com Deus, com a sua casa, como anda as minhas provisões em direção à casa de Deus. Tudo isso, irmãos, serve de avaliação, que nós não precisamos esperar ninguém nos avaliar, mas nós mesmos temos o conhecimento, a necessidade e o autoexame de nossa vida espiritual.
para sabermos como anda a nossa vida. Porque estes sinais, como diz aqui o bispo Abiné, servem muito bem para testar a nossa conversão. Ele teve discernimento espiritual, ele ofereceu uma oferta de libação, ele faz um voto de confiança e na provisão, da proteção e na provisão, ele levanta um lugar de adoração e promete honrar a Deus com suas finanças. Tudo que vimos em Jacó é entrega. E tudo que nós precisamos ter em nossa vida é entrega a um Deus que nós servimos. Não podemos servir a Deus por retalhos, por pedaços. Não. Temos que servir a Deus com inteiro coração. Amém? Vamos lá. Isso é o início de uma profunda mudança que está ocorrendo. Ou seja, vemos o patriarca inserido no processo de Deus, visando transformações e aperfeiçoamento. Esse é o primeiro encontro de Jacó com Deus, é a primeira experiência sobrenatural de Jacó. É a primeira experiência sobrenatural dele com Deus. E olha como ela foi impactante, que ele já entra demonstrando desejo de conhecer mais desse Deus e de buscar mais desse Deus, e ele entra com desejo de transformação na vida dele. Esse é o desejo que deve permear o meu coração, a minha alma. Desejo de transformação constante em minha vida. Aleluia! Né? Aleluia! Vamos lá. O 2.3. Pai de príncipes. Para os judeus, Deus era o Senhor da vida e por isso o nascimento de uma criança era a bênção do Senhor. E um ventre estéril, uma ação divina em fechar a madre. A preferida de Jacó era o caso. Enquanto Leia deu 6 filhos, vamos ver aqui quantos filhos deu lá, quais foram os filhos de Leia. Vamos lá. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, e a serva de Leia, Zilpa, deu a Jacó mais 2, Gade e Assé. Mas Raquel ainda não havia lhe dado nenhum, pois era estéril. Por isso se propôs a Jacó um filho através de sua serva Bila. E Bila deu a Jacó Dan e Naftali. Mas isso não é a mesma felicidade de ser mãe. A angústia de Raquel se transformou em oração. Será que Raquel orou mesmo? Vamos ver aqui no 30, versículo 1. E vendo Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis que minha serva Bila coabita eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre meus joelhos, e eu assim receba os filhos por ela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila e deu Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus também, e ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã. Também venci, e chamou seu nome Naftali. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também Zilpa e deu sua serva, e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então Lia, a afortunada, e chamou seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurado, e chamou seu nome de Assé. Meu Deus do céu,
Meus irmãos, pensa numa confusão que foi com essas mulheres para esse Jacó, né? Pensa numa luta que esse camarada teve. E ela disse: e já poucos que haja tomado por meu marido, tomara também as mandrágoras do meu filho. Então disse Raquel: por isso se deitará contigo à noite pela mandrágora de teu filho. Vendo, pois, Jacó a tarde do campo, saiu-lhe ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite. Você já pensou que folia era essa dessas mulheres? A disputa por ter filhos? Era uma coisa insana, né? Mas Jacó deu conta do recado, né? Sustentou duas mulheres e duas concubinas, tudo ao mesmo tempo, para cumprir um propósito de Deus. É loucura, loucura. Né? Mas veja só, vamos lá então andando aqui. Então Raquel não tinha filhos, porque era estéril. Quero chamar sua atenção pelo seguinte: a preferida de Jacó era Raquel, todos nós sabemos. E Rebeca, esposa de Isaac, era estéril. E Sara, esposa de Abraão, também estéril. O que tem em comum elas, além da esterilidade, penso eu, que cada uma delas precisava ter uma experiência com o Deus do seu marido. Porque nenhuma conhecia o Deus a quem eles serviam. E eu penso que Deus fechou a madre delas para que elas fossem obrigadas ou indirecionadas a conhecer o Deus do seu marido. Certamente, elas buscaram, como fala aqui, em oração, né? Elas buscaram a Deus em oração. Diz aqui no versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu luz a um filho. E disse: tirou-me Deus da minha vergonha, e chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescentará outro filho. Então, se Deus a ouviu, logo nós entendemos que ela certamente, Jacó orientou a ela a respeito do Deus a quem seus pais serviam, e da experiência que ele teve com Deus, e de tudo que ele ouviu falar a respeito de Yahvé. Certamente ela foi buscar o consolo e foi buscar o milagre na presença de Deus, e Deus ouviu e tirou a vergonha dela. Então veja bem, esses são os filhos que nasceram de Jacó, na vida de Leia, na vida de Raquel, de Zilpa e de Bila. Deus abençoou todos os filhos, e deles, dos 12 não é ainda as 12 tribos de Israel, mas é os 12 filhos, ou os 11 filhos de Jacó, porque ele vai virar Israel somente no retorno. Vamos lá. Eu ensinei que o nosso desejo de conhecer e ter mais de Deus não é maior do que o desejo de Deus de se revelar a nós. Não, não é. Eu penso que o desejo de Deus é tão infinito em se revelar para nós. Esta revelação nunca nos deixa da mesma forma. A experiência que Jacó está tendo aqui com suas mulheres, a experiência que ele está tendo aqui de milagre na vida de Raquel, a experiência que ele está tendo aqui, que ele teve no sonho lá em Betel, foi experiências transformadoras na vida dele. Por quê? Porque a vida dele está mudando gradativamente. Gradativamente. Deus está agindo na vida dele gradativamente e transformando a vida desse patriarca. Amém? Então, buscar a Deus e conhecer a Deus deve ser um desejo ardente em nosso coração. Não lute por bênçãos materiais. Lute e busque as bênçãos espirituais, porque as bênçãos espirituais sobressaem as bênçãos materiais. Veja que Jacó não se importou com as bênçãos materiais que ficaram para Esaú. Tudo o que ele queria era a bênção espiritual. Porque a bênção espiritual, quando ela se materializa, ninguém dá conta de segurar um servo de Deus
quando a mão de Deus está estendida para ele. Amém? Glória a Deus. Vamos firme. Então vamos aqui para o tópico 3. Deus conosco. Jacó nunca poderia imaginar como a vida dele se tornaria tão abençoada, apesar dele ser quem era. Mas Deus resolveu cercá-lo de bênçãos e estar com ele em todo o tempo. Deixa eu molhar aqui o bico um pouquinho. Vamos lá? Muito bom. Vamos lá. Deus conosco. O Deus abençoador. A sorte de Jacó realmente foi mudada por Deus. Depois de sua conversão. A conversão dele se deu em Betel. Betel é lugar de mudança. Ele encontra sua esposa e a enxerga como resposta de Deus. Tá? Em 29, 1 ao 13. No 29, de 1 ao 13, Jacó encontra Rebeca e encontra os pastores no poço, no tanque onde eles iam buscar água, e tinha uma pedra, né, muito grande sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos e moviam a pedra de sorte a boca do poço, davam de beber as ovelhas e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. E disse-lhes mais: está ele bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, a quem vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se juntem e removam a pedra, de sorte que a boca do poço, sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Você entendeu o mistério? O serviço que 10 homens faziam, Jacó fez sozinho, em um único instante, porque se agradou de Raquel e queria impressionar Raquel. E ele conseguiu impressionar Raquel. Então, esse Deus maravilhoso, irmãos, esse Deus transformador, está agora dando início a um processo longo na vida de Jacó. Mais um processo. Agora, ele conheceu seu tio e fez um negócio com seu tio, pediu a mão de Raquel em casamento e ofereceu 7 anos de trabalho, porque ele não tinha riquezas. E então, ele trabalha 7 anos e na hora do casamento ele recebe a sua irmã mais velha. E trabalha mais 7 anos pela Raquel. De sorte que, nesse período, Deus está mudando e moldando o caráter de Jacó. E lembre-se de uma coisa: tem mudanças na vida de uma pessoa que acontece rapidamente. Outras demoram um pouco a ser consolidada no caráter de uma pessoa. Jacó passou 14 anos de serviço para Labão, seu tio. Mas Deus também estava nisso, conforme se verá, pois dentre os filhos de Israel, que formariam as 12 tribos, alguns eram com Leia, porque Jacó casou primeiro com Leia e Leia começou a conceber e dar filhos. Labão é um ganancioso e esperto. Jacó parece estar tendo o que ele dá,
com um usurpador melhor do que o que ele foi. Eu não sei se você já passou por essa experiência de encontrar ou lidar com pessoas que tinham ou têm o mesmo defeito que você tivera no passado, antes da sua conversão. E você agora tem que lidar com essa pessoa que tem o mesmo defeito, que tem as mesmas manias, que tem o mesmo sentimento de ganância. E Deus está agora trabalhando em você, para você passar por essa experiência incrível. Eu já passei por isso muitas vezes. E cada vez que a gente passa, é um motivo de transformação maior em nossa vida. Por isso, agora Jacó tem que lidar com o seu tio e sogro com essa situação. E Jacó agora quer ir embora com sua família e o seu tio não deixa ir e lhe propõe um negócio. E Jacó lhe dá a contraproposta. E nessa contraproposta do gado malhado, do gado marrom, do gado manchado, não é que ali tinha uma mandinga, não. É que Deus resolveu abençoá-lo. Porque, irmãos, quando Deus resolve abençoar um servo seu, não é mandinga, não é macumba, não é essas coisas, simpatias que vai fazer com que a bênção de Deus aconteça, não, não é isso. É a mão do poderoso que vai estar com ele. Veja aqui o que diz no versículo 30 e 43. 30 e 43. Vamos ver o que diz aqui. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Né? Você quer ver aqui como é que foi a simpatia que fizeram aqui, que Jacó fez? Que nada disso serve de base para a nossa vida, mas sim a bênção de Deus. Eu vou riscar aqui minha Bíblia, ó. Eu gosto de fazer assim uma chave e tal. Ele diz assim, ó, a proposta que foi feita, né? Tá do 38, do 37 até o versículo 43. Para a aula não ficar muito longa, você pode consultar capítulo 30, versículo 37 ao 43, que ele faz ali uma proposta e a contraproposta com Labão. E eu quero dizer somente aqui no 41, que é assim: e sucedia que cada vez concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era o fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. Aí no versículo, no capítulo 30, diz o seguinte, 31. Então ouvia as palavras das filhas de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a terra da tua parentela, e eu serei contigo. Algumas versões falam assim, foge. Mas na versão aqui de Scott Field, que ela é Almeida corrigida e fiel, ele não fala foge, mas ele diz torna-te para a casa de teu pai, da tua parentela, que eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar Raquel e a Lia ao campo para junto do seu rebanho, e disse-lhe: vejo que o rosto do vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido o vosso pai. Então, o próprio Jacó reconhece que quem o abençoou foi Deus. Quem deu a bênção foi ele. Foi ele que o abençoou e fez crescer
na terra de Harã, né? Não foi as varas, não. Foi um cuidado profissional, sim, de Jacó, um cuidado de manejo que ele tinha, de experiência de pastoreio, mas também a mão de Deus estava com Jacó, que Jacó o fez prosperar. Ele fez Jacó prosperar. E então ele vai agora tornar para a casa de seu pai. Ele diz aqui: eu estarei com você. Se Deus diz que está conosco, que está com a gente, presumimos que não precisamos fugir de nada. Quando o enganador não se dá bem, sempre acha que está sendo enganado. Essa é a palavra referência a Labão. Labão achava que estava sendo enganado, né? Sendo enganado. Nem toda esperteza do mundo pode prejudicar aquele que Deus decidiu abençoar. Para as esposas de Jacó, Deus havia literalmente transferido as riquezas de seu pai, trapaceiro, para Jacó. Riquezas que elas também tinham direito, e elas questionam, viu? Elas questionam e dizem: olha, mas tudo que era de nosso pai agora está na mão de Jacó. Jacó construiu toda essa glória. Deus tem mudado, transferido as riquezas dele, meu pai, para Jacó. Deus realmente estava mudando Jacó, mandando Jacó fugir. Não porque não poderia proteger, mas porque os planos que tinha para Jacó já não estavam mais naquele lugar. Por quê? Porque agora, meus irmãos, se passaram mais de 25 anos. Agora, os pais estão mortos, agora a família já está crescida, são 2 esposas, 2 concubinas e 11 filhos que precisam agora cumprir o propósito e o plano de Deus. Veja bem, ambas as mulheres de Jacó agora já conheciam o Deus que eles serviam. Raquel teve sua experiência espiritual, Leia também teve a experiência espiritual, mas na fuga ou na saída, elas criaram um pretexto que Labão foi atrás deles e os perseguiu. Perseguiu e lá no caminho ele cerca a caravana da viagem de Jacó e questiona a respeito dos deuses que sumiram da casa dele. Eu percebo aqui que a casa de Labão é porque Harã era um lugar de idolatria e ali ele reclama que sumiu um deus. E esse deus, essa estátua, essa estatueta, estava entre as roupas de Raquel. E a coisa se resolve por ali e etc e tal. Eu não vou entrar nesse detalhe para não ficar muito longa a aula, mas você pode conferir aqui no capítulo 32 e ministrar domingo na sua lição, tá ok? Agora, no 3.3, diz o seguinte: marcado por Deus. Realmente, aqui está falando no 32 a respeito do Val de Jaboque, um encontro do retorno. Por quê? O primeiro encontro foi na ida. O terceiro encontro foi na estadia. O terceiro encontro agora na volta. Na volta, no capítulo de número 24, aliás, 32, versículo 24, mas eu quero ler aqui na revista, diz assim: Deus já havia mudado o coração de Jacó, já mesmo, quando se revelou a ele em Betel por meio de uma escada que tocava o céu. Agora Deus está mudando o seu nome e seu caminhar. 32, do 22 até o 28. Em Betel, Jacó discerniu que estava na casa de Deus. Agora, em Peniel, ele declarou que viu sua face e continuou vivo. Jacó segue mancando, porém abençoado por Deus. O servo de Deus não será mais conhecido como agarrador de calcanhar ou suplantador, mas sim como um guerreiro de Deus, Israel. O prenúncio de que o povo de Deus não guerreia sozinho, mas o próprio Deus
estaria lutando pelo seu povo. Ora, para você entender melhor esse subtópico aqui, você deve ler Gênesis 32, do 24 em diante, que diz o seguinte: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Amém. Meus queridos irmãos, essa lição específica de número 10 é uma lição cheia de curiosidades, cheia de lições preciosas para aplicação em nossa vida. Essa aqui do Vale de Jaboque é um exemplo claro do encontro, o retorno e a mudança definitiva na vida do servo de Deus. Aqui ele está falando a respeito da luta corporal que Jacó teve com o anjo. Eu penso que seria natural o anjo segurar Jacó e não Jacó segurar o anjo. Mas Jacó lutou e segurou o anjo até que o anjo pediu: me solta, eu preciso ir embora porque a alva já vem chegando. Ali o anjo faz um questionamento muito profundo para aquela pessoa, aquele homem, aquele crente. Porque a última vez que alguém perguntara o seu nome, ele disse que o seu nome era Esaú. Ele estava pecando. A última provação de caráter, ele fraquejou. Mas agora, o anjo pergunta o seu nome, como se o anjo não soubesse com quem estava lutando. Claro que sabia. Ele fez um teste de caráter com Jacó. E nesse teste, ele pergunta para Jacó: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é Jacó. E ele disse: porque tu lutaste e prevaleceste, agora com os homens, eu vou mudar o teu nome. Tu não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste. Como quem diz assim: como um príncipe tu se comportaste. Seu comportamento foi de um príncipe. Seu comportamento foi exemplar. Eu vou mudar o teu nome e a tua história. Definitivamente. De agora em diante, teu nome é Israel. Aleluia! Isso mesmo. Deus muda a nossa história, muda o nosso caráter, muda todo o nosso contexto. Deus não faz questão do nosso passado, não olha para o nosso passado, não nos julga segundo o nosso passado. Mas aqui, em toda essa história, eu vejo a graça de Deus agindo na vida deste homem, cumprindo o seu plano de redenção, o seu plano divino na vida deste homem e transformando a vida deste homem. Amém? Encerramos aqui esta preciosa lição, dizendo a você: não pare de estudar. Domingo é um grande dia e você vai ministrar essa aula e tem muito subsídio na revista para você explorar e ministrar uma aula de excelência. Não esqueça de buscar a Deus em oração. Coloca fogo nesta lenha, que ela possa arder no teu coração e no coração daqueles que vão te ouvir. Amém? Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo, tá bom? E dar aquele like para fortalecer e nos impulsionar cada vez mais a trabalhar para o reino de Deus. Muito obrigado. Eu não tenho muito o que te oferecer, mas o pouco que eu tenho, eu te dou de graça. A paz do Senhor, tenha uma boa aula. Deus te abençoe.